Como prometido, esse daqui é um vídeo de continuação ao primeiro vídeo que eu postei sobre as provas da existência de Deus, ou melhor, demonstrações lógicas da existência de Deus. Lá naquele primeiro vídeo, eu trouxe para vocês as 5 vias de Santo Tomás de Aquino. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer mais 3 argumentos, tá? 2 são de filósofos brasileiros, do Olavo de Carvalho, o segundo do Mário Ferreira dos Santos, e o terceiro argumento é do Chris Langan, que é um gênio, né? Um homem que é gênio e tem mais de 200 de QI aí. Eu vou trazer para vocês aqui os 3 argumentos de cada um deles, um argumento de cada um deles, para nós continuarmos naquela questão do porquê eu acredito na existência de Deus. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius Ossai, eu sou médico, pós-graduado em psiquiatria e terapia cognitivo-comportamental, sou católico, estudante da filosofia e da psicologia de Santo Tomás de Aquino. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever para ficar por dentro aqui dos nossos conteúdos. E toda quarta às 20 horas nós temos aqui a nossa catequese ao vivo. Então já se inscreve, ativa o sininho para não ficar por fora. Então, para a gente começar, eu vou trazer o argumento do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. O ponto de partida que o Mário Ferreira dos Santos traz para a gente é algo que é auto-evidente para todo mundo. Alguma coisa existe. Algo há. Se algo há, então o nada absoluto, isso é, o nada total, o puro não ser, jamais houve. Porque se tivesse um momento onde só o nada existisse, então nunca poderia ter havido coisa alguma. Logo, se algo há, então sempre houve alguma coisa. Algo que nunca começou, que não teve um início. Porque se essa coisa tivesse começado, ou ela teria vindo de si mesma, o que é um absurdo, é uma impossibilidade, porque se ela não existe, como é que ela viria de si mesma? Ou ela teria vindo do nada, o que é impossível, porque o nada é como se fosse a impotência absoluta. Só o nada pode vir do nada. Portanto, sempre houve um ser sem princípio, que é por si mesmo e não por outro. É aquilo que a gente chama de ser necessário e não contingente. Esse ser ele não pode ser composto, porque tudo que é composto vai depender de partes que antecedem a ele, e esse ser é o primeiro. Então nele, ser e existir são a mesma coisa. Ele não tem forma que o limite, não tem matéria que o determine, ele é ato puro, simplíssimo, sem partes. E é o fundamento de todas as coisas. E a razão por qual o ser é e o nada não é justamente porque esse ser primeiro é. Ora, um ser que é eterno, necessário, simples, imutável, sem princípio, cuja essência é o próprio existir, a esse ser os homens dão o nome de Deus. O segundo argumento, o argumento de Chris Langan, ele traz o encadeamento de ideias, onde praticamente o próximo raciocínio depende da conclusão do primeiro. Então, como tudo, ele traz primeiro uma base ontológica, onde toda entidade existente deve possuir uma identidade que a torne autoexplicativa e que a defina, sem depender de um regresso infinito de definições. A realidade como um todo, a gente pode perceber, é uma entidade existente. As coisas existem. Nós a nomeamos, nós a identificamos e nós temos a ela como realidade. Portanto, a realidade possui uma identidade fundamental que é autoexplicativa. Toda identidade fundamental de uma realidade deve possuir propriedades que a tornem a substância central, incluindo a onisciência, para conhecer todos os estados, a onipotência, para processar esse conhecimento de todos os estados, a onipresença, que é para estar no local onde acontecem todas essas coisas, e a consciência, para ser senciente e manter a coerência das coisas. Então, conforme a gente já concluiu, a identidade da realidade é fundamental e autoexplicativa, portanto, a identidade da realidade possui propriedades divinas, correspondendo às definições descritas nas maiores religiões do mundo. Toda realidade que é constituída por estados estáticos que mudam, que evoluem, requer um processador consciente para manter a coerência e evolução temporal. Na nossa realidade, na realidade que a gente vive no cosmos, a gente percebe que ela é uma realidade coerente, existente e composta de estados estáticos que mudam. Portanto, a nossa realidade, ela necessita de um processador universal consciente, que é a identidade divina com as propriedades divinas. Ou seja, traz Deus
como um processador supremo. E toda entidade divina que mapeia a si mesmo em seres, cria imagens reflexivas de si e estabelece uma relação pessoal entre o mapeador e o mapeado. A identidade divina, Deus, como processador consciente, mapeia a si mesmo nos seres humanos. Portanto, Deus estabelece sim uma relação pessoal conosco, tornando a sua existência não apenas lógica, mas também significativa. Então, resumindo esse encadeamento lógico feito aí por Chris Langan, a gente vê que toda realidade coerente e existente requer uma identidade fundamental autossuficiente com propriedades divinas, que vai atuar como um processador consciente e vai estabelecer ainda relações pessoais reflexivas. Portanto, Deus existe como uma necessidade fundamental da própria realidade. E isso, de certa forma, une não só a nossa lógica racional, mas também o significado espiritual. Então ele traz um pouco mais de coisas no argumento dele. E por fim, nós temos o argumento do professor Olavo de Carvalho, um filósofo brasileiro que também comentou sobre esse tema. Ele diz o seguinte: se um dia algo veio a ser, dando origem ao cosmos, pode ser o Big Bang, por exemplo, é porque determinadas forças se uniram em determinada proporção matemática e foram capazes de produzir esse efeito. Se isso aconteceu num determinado momento, é porque essa proporção matemática já era válida muito tempo antes desse derradeiro momento da coisa acontecer. Todos os fenômenos da natureza, eles expressam proporções matemáticas que são válidas muito antes dos fenômenos acontecerem, dos fenômenos se manifestarem. Então, a totalidade das proporções matemáticas que regem o cosmos, elas existem eternamente, muito antes da existência do próprio cosmos. Tomando-se, então, a totalidade dessas proporções matemáticas e dessas relações que regem o universo, nós temos o Logos divino, que rege esse mesmo universo, que preexiste a esse mesmo universo. E ele levanta uma objeção a si mesmo, né? Que há quem diga que essas proporções elas só seriam válidas na esfera da possibilidade antes, e que acabaram se tornando válidas só na realidade, no momento que a coisa aconteceu. Mas a definição de realidade é justamente aquilo que é possível. Aquilo que é impossível não é real. Realidade é aquilo que é possível. Então o esquema total das possibilidades realizáveis é o Logos divino. E ele necessariamente preexiste à realidade cósmica, certo? Então, esses foram os 3 argumentos finais aqui dessa parte lógica das demonstrações da existência de Deus. Se você não viu o primeiro vídeo, entra aí no canal e vê o porquê eu acredito na existência de Deus, o primeiro vídeo. Esse aqui é o segundo e vai haver um terceiro em relação à pessoalidade, a relação pessoal, tá certo? A experiência pessoal que eu falei que ela é mais subjetiva, que às vezes pode servir para alguém pensar ou tocar-se emocionalmente da coisa. Então eu preferi fazer antes 2, trazendo argumentos racionais que foram importantes para mim, e depois eu vou trazer o meu argumento pessoal de vivência com Deus. Então vai ficar para o terceiro vídeo. Se você não é inscrito, considere se inscrever no canal, ativa o sininho para não ficar por fora de nenhuma novidade. E é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, Deus te abençoe.